Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente. Muito boa noite para todos vocês. Começando com carinho de sempre, mais uma pílula noturna, nossas pílulas inspiradoras do bem, aqui baseados no nosso amado evangelho, luz e paz para o seu coração, luz e paz para a sua vida. Hoje eu queria responder a pergunta de uma ouvinte nossa, eu vou omitir o nome dela, mas ela pede que eu faça um comentário a respeito das inseguranças emocionais, né? Como lidar com certos tipos de insegurança que faz com que a gente projete problemas nossos nos outros e, obviamente, como fazer para lidar com essa situação, tá? Só lembrando que se você quiser participar, estou te esperando. Entra no site institutonamastê.com.br e aí você manda a sua pergunta aqui para mim. Gente, o que acontece? Cada um de nós está vivendo e escrevendo a sua própria história, concorda? E nesse processo de escrever a própria história, nós entramos na história das outras pessoas. E cada pessoa vai escrevendo a história ao sabor das suas emoções, da sua capacidade evolutiva. Então é lógico que muitas outras pessoas, ao escreverem a história delas, acabam muitas vezes criando roteiros imaginários, né? Do qual a gente acaba entrando, fazendo parte, de que nós não somos as pessoas mais adequadas, ou que nós não somos as pessoas certas, enfim. Na imagem delas, nós temos um monte de defeitos e elas estão certas. E isso acontece, infelizmente, desde que o mundo é mundo, né? O ser humano na Terra ainda precisa aprender a olhar para si próprio antes de se projetar nos outros. Essa imagem tão comum da gente projetar problemas internos em outras pessoas não é algo novo. É algo que já existe há muito tempo e vai continuar acontecendo enquanto duas situações persistirem. Uma, as pessoas continuarem criando esses enredos na mente delas. Dois, você entrar no enredo dos outros, você se permitir fazer parte disso. Então, assim, é aquela história. Você pode falar o que quiser a meu respeito. Você pode inventar a história na tua cabeça a meu respeito. Né? Você pode me julgar, criar situações na sua mente, imaginar o que eu fiz, deixei de fazer. Não é o que eu penso, deixei de pensar a meu respeito. Você pode mudar, tomara que mude, né? Mas eu não tenho poder nenhum sobre isso. Não é? Eu não tenho, mas eu tenho poder sobre o que eu vou fazer em relação às histórias que você conta a meu respeito. Eu posso dar um basta. O que é dar um basta? Seguir minha vida, seguir o meu caminho, não alimentar essa contenda, essa briga, não entrar nesse jogo que a gente entra existencial do desequilíbrio que é do outro, mas passa a ser nosso na hora que a gente entra para alimentar isso. Ou você pode simplesmente seguir a sua parte, você pode alimentar ou você pode seguir. Então, meus amigos, aquela velha história, né? Você vai atravessar um campo cheio de brita. Você prefere o quê? Calçar suas sandálias ou querer buscar todos os tapetes do mundo para tentar forrar aquele campo de brita? Não faz sentido, né? Você calça sua sandália. Então, nosso amado evangelho nos ensina ao autoaperfeiçoamento. Você cuidar de você. Então, independente do que os outros façam ou deixem de fazer na insegurança deles, cabe a você ser uma pessoa mais segura. Cabe a você ser uma pessoa mais consciente. Cabe a você ser uma pessoa que se conhece mais. Cabe a você ser uma pessoa que tem mais luz, mais paz e compartilhar, não é? Essa luz, essa paz com quem te rodeia. Sabe, meus amigos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cativa. Pensa nisso. E nós precisamos aprender a cativar o coração de nós mesmos. Não é só cativar o coração do outro. E você vai cativar o seu próprio coração respeitando o seu eu sagrado, o seu eu divino. Então, quando a gente decide não fazer parte do drama do outro, isso não é egoísmo. Egoísmo é você pensar só em você e esquecer do outro. Quando você decide cuidar do seu eu sagrado, do seu eu divino, independente do que as outras pessoas falem ou não a seu respeito, para você não entrar na insegurança delas, você está exercendo uma atitude de amor. Por quê? Porque se você amar mais, se você for uma pessoa mais equilibrada, mais harmoniosa, você vai poder se doar mais para as outras pessoas, percebe? E nesse processo de doação em relação ao outro, tudo vai fluir de uma maneira muito mais bonita, de uma maneira muito mais especial. Então, fica aqui a dica, fica aqui o conselho, fica aqui essa fala afetiva, carinhosa, generosa, sabe, do Evangelho para todos nós. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então liberte-se, deixe que cada pessoa faça seu caminho de despertamento espiritual. E cada pessoa tem o direito de se sentir confusa e de viver nas suas confusões, mas você tem o direito de seguir adiante. Você tem o direito de não entrar na confusão do outro. Você tem o direito de buscar o seu autoconhecimento. Você tem o direito de continuar orando por quem quer ficar, mas seguir.
Porque isso é amor, você se recupera e depois você volta recuperado para ajudar o outro. Lembre-se, um salva-vidas, ele só pode salvar alguém que está na piscina, no rio, no mar, se ele sabe nadar. Se ele não souber nadar e ele entrar na piscina, no mar, onde for, ele morre junto, né? Desencarna junto com outra pessoa que ele está tentando salvar. Então lembre-se disso, cuide do seu eu sagrado, se salve primeiro. Entende? Recupere o seu oxigênio espiritual primeiro, cure-se primeiro, e aí você vai estar à altura de compreender o desequilíbrio do outro, a insegurança do outro, sem julgar, sem te afetar e, consequentemente, podendo auxiliá-lo no seu despertamento espiritual também. Fácil? Não, não é, eu sei. Claro que não, mas plenamente possível, por isso que a gente está encarnado aqui, por isso que a gente está aqui junto, para a gente se auxiliar, tá bom? Beijo enorme no teu coração, fiquem com Deus, luz e paz e... Você já sabe, ou se sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve.